E aí, pessoas? Nossa, tá todo mundo cansado mesmo. E aí? Como vão? Deixa eu tirar isso aqui pra gente começar a falar sem eu ficar respirando. Alô, Vini? Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Happiness.me. O evento ele começou 5 anos atrás, para ser mais preciso, numa conversa que eu tive com a minha filha. Para quem não sabe, eu era casado, fui casado aí por 13 anos, me divorciei, voltei para casa dos meus pais, a minha filha veio comigo. Voltei aí cheio de dívidas, com um monte de coisa, enfim, mais tarde a gente entra nesse processo. Mas eu sempre tive o costume de conversar muito com a Bibbles, com a minha filha. E a gente estava, acho que um dia caminhando, eu, Dadá e Bibbles, sei lá, fazendo um exercício, uma caminhada, e ela falou para mim, nossa, pai, você não tem ideia, eu tô tão cansada de ir para a escola, de fazer esses negócios, cara, cansado de ter meus amigos, cansado da vida. Aí eu falei, cara, como assim? E aqui eu preciso dar uma pausa. Primeiro, vou explicar quem sou eu um pouquinho, tá? Meu nome é Nino Denani, eu sou pós-graduado em neuropsicologia, que é uma disciplina onde a gente estuda um pouquinho da parte neurológica, neurocientífica, e um pouquinho da parte psicológica também. A gente faz esses dois estudos e começa a entender muita coisa. Mas antes de eu ser neuropsicólogo, eu também sou hermetista. Geralmente, quando eu estou num público um pouco mais amplo e chego nessa parte, a galera já começa a torcer o nariz. O que é um hermetista? É um mago que estuda uma filosofia particular conhecida como o hermetismo. É um filósofo sobre outras coisas. E enquanto filósofo, eu faço parte de escolas, de cátedras de hermetismo, e enquanto filósofo nós somos obrigados ou incentivados a fazer as perguntas mais basais da vida. A filosofia é isso, fazer as perguntas mais basais. O que é a vida? O que é o bem, o que é o mal? Quem está acostumado comigo na internet vê sempre eu fazendo esse tipo de questionamento. Como eu tenho essa predisposição construída em mim por 15, 17 anos de hermetismo, quando a minha filha falou, pai, eu estou muito cansado, eu comecei a pensar. Eu falei, caramba, ela faz exatamente o mesmo colegial que eu faço, o mesmo ensino médio que eu fiz. Ela faz na mesma escola, Carlos de Campos, com os mesmos professores. Por que eu conseguia estudar e trabalhar e ficava de boa, e ela está só estudando e está tão cansada? O que está acontecendo? Você é preguiçosa, hein, mano? Porra, eu trabalhava, estudava na sua época, cara. Ainda ia gandaiar. Você tá isso, só faz isso, ainda metade disso daí tá passando no Covid, você tá fazendo em casa, você nem sai de casa. Tá cansada por quê? Mas eu resolvi parar e ouvir. Quando eu estava fazendo a pós, a gente estuda várias coisas, tem várias partes de doenças mesmo, doenças neurais, má formação de cérebro, trissomia cromossomial. Tem um monte de coisa que a gente vai estudando, e no meio desses capítulos todos a gente começou a entrar com a filosofia da psicologia. E nesse meio do caminho da filosofia da psicologia, eu encontrei um estudo sobre motivação, que tem a ver com neurociência. A neurociência atual, ela trabalha muito fortemente no estudo de como manter o seu cérebro mais ativo de forma mais saudável. Queremos ter um cérebro mais ativo, aprender melhor, em menos tempo, mais rapidamente, para conseguir fazer as coisas mais rapidamente, melhor e tarará. E a neurociência meio que está caminhando para esse lado. Agora eu preciso trazer um outro pedaço da minha vida para que vocês entendam por que eu cheguei nisso daí, por que essa curiosidade virou esse evento. Quando eu me divorciei e voltei para casa dos meus pais, eu estava passando por um processo de destruição. Como eu sou mago, eu falei, a gente chama isso de processo de iniciação, de renascimento. A gente morre, depois renasce. Só que eu não estava vendo o que estava acontecendo. Quem me alertou disso foi minha filha. Ela falou para mim, pai, você está estranho. Nessa hora que a Bibbles falou para mim, pai, você precisa de ajuda, eu fui atrás de uma amiga que era psicóloga, estava se formando em psicologia, a Aliane, que hoje em dia eu chamo ela carinhosamente de filha, até a mãe dela sabe, minha mãe trata ela como neta e tal. Na magia a gente chama isso de você buscar a subida da árvore da vida, da Cabala, já que a gente tem uma judia aqui, da Cabalá. Vamos subir a árvore da vida.
E aí, no meio desse caminho, a minha vida desmontou, né? Eu entendi que eu não estava fazendo bem para minha ex-esposa, então eu conversei com ela, a gente acabou acordando um divórcio, voltei para casa dos meus pais com 50 mil reais de dívida, com a minha filha. Eu entendi o que era o burnout, que é o tema de hoje. Eu estava tão cansado de viver, tão esgotado, que eu não sabia o que fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre esse assunto. E eu quero explicar para vocês um pouquinho como é que a palestra vai rolar, tá? Como é que esse evento vai rolar. Eu sou hermetista, como eu falei. Para mim, magia é conhecimento. Para mim, é o conhecimento que muda a vida da gente. Não tem truque mágico, como todo mundo costuma falar. Eu não vou estralar meu dedo, descer um demônio aqui e falar, agora você sabe tocar violão, né? Magia não é isso. Magia é conhecimento. Eu venho de uma escola filosófica, eu estudo filosofia. Magia é conhecimento. Então, antes da gente tentar mudar o que é o burnout, a gente precisa entender de onde ele está vindo. Eu lembrei que uma grande amiga minha, Nina Taboada, que é psicóloga, ela me comentou anos antes a respeito de um livro chamado Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. E eu li esse livro, devorei ele em um final de semana, assim, é um livro até pequenininho. E aí, quando eu estava nesse módulo, lembrando dessa coisa, eu fui para a internet pesquisar artigo, eu encontrei um artigo de uma jornalista chamada Anne Helen Patterson. A Anne Helen Patterson escreveu um artigo para o BuzzFeed em 2005, se eu não me engano, aonde ela falava da geração burnout. E aí eu vi que a coisa era muito mais profunda do que eu podia imaginar. Ela envolvia o mercado, ela envolvia o jeito que a gente vive socialmente, ela envolve contatos pessoais, ela envolve até a forma como a gente escolhe se divertir. E aí eu fiquei preocupado. E aí eu falei, não sei como eu consigo ajudar minha filha com isso. Porque a gente não consegue prever comportamento, porque a gente não consegue prever as mudanças no mundo que vão causar certas respostas com as pessoas que estão sendo impactadas por aquelas mudanças. A gente nunca imaginou na história da humanidade que a gente ia produzir tanto conhecimento em tão pouco tempo como faz hoje. A gente produziu nos 10 últimos anos conhecimento, ciência, mais do que a gente produziu nos últimos 100, 200 anos. A gente nunca imaginou na história que a gente ia produzir tanto conhecimento, o conhecimento ia estar tão colocado de fácil forma para todo mundo, e a gente ia ter uma das gerações mais ignorantes de toda a história. Ela teve um insight para pesquisar sobre isso a partir de uma percepção besta dela. E essa percepção besta é todo o barato do que a gente vai fazer. Então eu quero perguntar para vocês aqui. Quem já deixou atrasar uma conta de água porque estava com preguiça de pagar? Quem já deixou de trocar uma roupa que não servia porque estava com preguiça de ir no shopping? Quem já deixou de devolver um produto para o Mercado Livre porque veio errado e você ficou com preguiça? É, né? Pois é. Isso é paralisia das incumbências. A galera chega a desperdiçar anualmente $1.000 de multa de conta, de reembolso que não fizeram, de plano de saúde que esqueceram de fazer, dessas coisinhas bestas que a gente faz. De você ir no correio para contestar a multa de trânsito. Essas coisas idiota, sabe? E ela começou a falar, cara, então isso, além de prejudicar o nosso dia a dia, também prejudica o nosso bolso. Prejudica o bolso por causa das multas e o dia a dia por quê? Porque essas coisas não deixam de existir, porque a gente ignorou. Na verdade, elas vão ficando cada vez mais atrasadas. Isso vai gerando estresse. Isso vai gerando ansiedade. Isso vai gerando doenças psicossomáticas. E a gente vai tendo doenças psicossomáticas, estresse, um monte de coisa, porque a gente deixou de fazer um negócio que era super besta e a gente está desperdiçando dinheiro com isso. E ela começou a falar, tá, tem alguma coisa acontecendo, vamos tentar entender. E ela começou então a investigar e percebeu que esses millennials estão esgotados. Os millennials estão em burnout. Como ela disse, não é uma condição pela qual você um dia vai tirar umas férias ou passar um final de semana e vai conseguir sair disso normal. É a nossa condição natural. E aí ela começou a se perguntar, por quê?
condição natural. Mas a grande questão é que nós somos treinados para estarmos em burnout. Nós fomos confeccionados para isso. Por várias questões, e eu vou começar pela econômica. Eles começaram a construir esse tipo de mercado e o mercado se solidificou desta forma. Né? Ele ficou firme, ficou forte, ficou bom. As pessoas conseguiam ganhar dinheiro. Era muito comum a gente ver pessoas, meu pai, por exemplo, 30 anos de idade tinha a casa dele, imóvel próprio. O que é trabalhar com tradições? O ser humano em particular, ele é um animal, como todo animal, né? Para quem não sabe, desculpa, quem acha que a gente veio do barro, alguma coisa assim, mas nós somos animais, tá? Nós evoluímos quanto seres biológicos, passamos por toda aquela coisa lá dos animaizinhos, tarará, e nós desenvolvemos um cérebro mais capacitado, um cérebro que pensa sobre ele mesmo. Só que a gente ainda não deixou muita coisa de quando nós éramos animais de lado. E uma dessas coisas, basicamente, é a necessidade de economizar energia. Porque o que é a tradição? É você repetir um comportamento passado que deu certo e se manter nisso, para você não ter que pensar numa coisa nova, porque pensar gasta energia. E gasta pra caramba. Certo? Segundo os estudos mais recentes, brasileiros inclusive, a gente tem mais de 86 bilhões de neurônios. Vocês sabem o que é isso? 86 bilhões de neurônios? É mais do que o número de grãos de areia na praia do mundo todo. E tudo isso está na nossa cabeça. E a tradição foi se colocando. Só que o mundo que eles entregaram pra gente não era o mundo que eles pegaram dos pais deles. E aqui a coisa começou a zoar a cabeça. E eu vou falar um negócio pra vocês. Zoou tanto a cabeça que zoou também a cabeça dos boomers quando eles pegaram o mundo do pai deles. Né? Porque os pais deles vieram com aquele negócio de você tem que ser, pro homem, você tem que ser macho, ir pra guerra, né? E ele já não tinha mais guerra. Então, tipo, era outro patamar. Aí o cara que era pra ser contador resolvia ser, sei lá... Eu não sei qual que eram as profissões nascendo naquela época. Mas alguma coisa dessa daí, o pai ficava bravo, essas coisas todas aí. Nessa época, para vocês terem uma ideia, a diferença principal entre o mercado daquela época e o mercado agora é que hoje a gente tem um mercado de trabalho volátil. A gente não tem um mercado mais de trabalho certo como era estável. Essa estabilidade vinha da onde? Da falta de mão de obra. As pessoas estavam crescendo, né? Tipo, o baby boomer estava precisando de gente no mercado. Então, o mercado era estável. Entrou, se deu bem na empresa, você vai se aposentar aqui. Se tendo promoções ou continuando no mesmo lugar, você vai continuar aqui. Só que agora, as empresas, principalmente nos Estados Unidos, começaram a perceber que elas podem dar lucro. E um lucro grande. E aí elas começaram a perguntar da onde que elas conseguiam tirar lucro. E aí a gente começa a ter a mão de obra mais volátil. E a volatilidade do mercado tem crescido tanto que começou a ter mercado de trabalho completamente desregulado, disforme, instável. Um exemplo disso é o que está acontecendo agora com a uberização das coisas. O grande problema não é o mercado informal em si, mas é a instabilidade que ele dá para o profissional. Essa instabilidade faz com que a gente esteja o tempo todo em risco de perder emprego, logo em risco de perder a vida, no sentido de você ter uma casa, um carro, uma família. E isso causa ansiedade. A ansiedade vai te deixar o tempo todo nervoso, preocupado com o que está acontecendo e você vai chegar no burnout. Por quê? Porque você ganha bem se você tiver um diploma. Porque eu não estudei, meu pai não estudou, a gente tarará, mas se você estudar, você vai ter um diploma, você vai ganhar bem. Porque na época deles, diploma era sinônimo de um bom emprego e um bom salário. E hoje é. Na época deles, se dedicar ao trabalho era importante, era sinônimo de reconhecimento, era sinônimo de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom salário. E hoje é? Pelo contrário. O que acontece hoje é que a gente esqueceu da vida pessoal. A gente não tem mais vida pessoal. O que a gente tem é uma extensão do trabalho. Antigamente a gente tinha a vida pessoal e íamos para o trabalho. Hoje em dia a gente tem o trabalho e quando sobra um tempo, a vida pessoal. O trabalho é sempre um negócio muito importante, muito bacana da gente pensar, porque como nós somos uma geração que cresceu sendo treinada para o trabalho, a gente sempre vive para o trabalho. E a gente vive para o trabalho
de acordo com a geração anterior ensinou a gente. E, como eu falei para vocês, o mercado se fluidificou, ele não é mais a mesma coisa. Então, pensar que você vai ser feliz do mesmo jeito, não funciona. Então, a primeira coisa que eu recomendo, como você já parou para pensar a respeito de si, pensar a respeito da sua família, pense também a respeito da sua relação com o dinheiro. Não com o trabalho, com o dinheiro. Porque eu aposto que a maioria de vocês tem dinheiro como um problema. Porque quando a gente coloca dinheiro como problema, a gente está sempre atrás de dinheiro. E o mercado sabe disso. E ele te faz ter sempre mais vontade de ter dinheiro. Então, por exemplo, eu moro numa casa, num apartamento de 40 metros quadrados. Moro eu e minha filha, tem 2 quartos, tá ótimo. A gente não quer mais do que isso. Geralmente, todas as pessoas que passaram pela minha vida, quando mudaram das casas dos pais ou mudaram para uma casa nova, a primeira coisa que eles falavam é: eu quero uma televisão grande. Eu nem vejo televisão. Aí eu fiquei pensando, para que uma televisão? Por quê? Porque a gente quer entrar naquele processo da picanha. A gente quer mostrar para os outros que a gente tem. A gente compra coisas que a gente não precisa para mostrar para pessoas que a gente não gosta uma pessoa que a gente não é. Sacaram? Eu tenho um apartamento de 40 metros quadrados e não tenho nem perspectiva de alugar um maior. Por quê? Tá ótimo ali, meu quarto é super confortável, minha sala é super gostosa, nem tem sofá, tem puff, a galera se joga lá no chão, tem um tapetão peludão, o pessoal joga lá, minha cozinha tá bem equipadinha dela também. Dá pra gente fazer o que a gente precisa, não precisa de uma casa maior. Minha filha tá confortável, eu tô confortável. O máximo que eu sinto é de vez em quando, pô, vou receber uns amigos, não tenho onde dormir. Tudo bem, tem a casa do Falso, ele mora lá perto, a gente manda pra lá. A casa dele é grande. Mas o que eu quero que vocês pensem é, pra quê? Vocês querem aquela coisa de verdade? Ou vocês querem para mostrar para alguém que você tem? Eu vou dar um outro exemplo da minha vida. Quando eu voltei para casa dos meus pais, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a me restabelecer foi comprar uma moto. Eu sempre gostei de moto, mas eu casei cedo, né? E como eu casei, a gente para de pensar no que você quer e começa a pensar na união da família, né? E eu comprei um carro porque eu precisava levar pessoas. Aí quando eu descasei, eu falei, vou comprar uma moto, né? No alto dos meus 30 anos, 30 e tantos anos. Meu pai, toda vez que ele já fez isso uma vez comigo, ele me olhou e falou assim, mano, você não tá na adolescência, velho? Feurando a orelha, aparecendo com brincos, você acha que tá onde, velho? Mas, foda-se. Comprei uma moto. Qual foi o processo da compra da moto? Primeiro, eu tava com 50 conto de dívida ainda, 50 mil reais. Eu tava me estabelecendo novamente, começando a pagar as dívidas. E eu queria comprar a moto. Então eu me inscrevi na autoescola para tirar a carta, né, a CNH de moto. No dia que eu me inscrevi, eu cheguei em casa todo felizão, porque, mano, tinha sobrado um dinheiro e a carta hoje em dia no Brasil é quase R$1.000. Cheguei com um negócio lá, todo animado em casa. Aí minha mãe chega e fala assim, Nino, sabe a Toninha, que é uma amiga dela? O filho dela caiu de moto, teve que amputar a perna. Eu falei, porra, você nem sabe. Olha, vou tirar a carta de moto. Aí, né, eu entendo, meu pai já infartou de novo, né? Vocês sabem que meu pai, se olha todo, ele infarta. Infartou de novo, infartou mesmo, ele infartou 2 vezes depois disso. Enfim. Aí eu, cá com meus botões, falei, vamos ser legal com meu pai e com a minha mãe. Não vou comprar uma moto que eu gosto. Eu gosto de moto custom, né? Aquela moto que parece um trator. Falei, não vou comprar uma dessa, né? Porque senão eu vou assustar os dois, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um dinheiro e comprar uma Burgman. Burgman é uma moto de 50 cilindradas, chega a 60 por hora. É uma moto que parece da Barbie. Falei assim, vai ser ótimo. Fico um aninho com ela, levo meus pais para dar uma volta de vez em quando, eles vão se acostumando, parará, e quando eu tiver que ele tá bem, eu compro uma maior. Fui na loja e fui comprar a Burgman. Chegando lá, tinha uma Honda Bis, 100 cilindradas, um pouquinho mais potente, um pouquinho mais nova, um pouquinho mais cara. Mas eu falei, 100 cilindradas, né? Tudo bem, vamos comprar também, parece um brinquedinho. Comprei a moto, cheguei pra casa, né? Passei com os velhos, levei pra andar, essas coisas todas, fiquei um tempo com elas. Quando eu comprei essa moto, eu estava feliz por causa da minha conquista, principalmente porque ela marcava pra mim o fim de uma era. Né, o fim de uma era. Tô livre de novo.
Agora eu posso ser eu. Tava nesse processo de reconstrução, de reconhecimento. Falei, agora eu sou foda, então vai marcar. Tanto que eu não vendi essa moto, ela tá comigo ainda. Aí na internet, o cara se diz mago, o cara fala que sabe das coisas, tem uma Honda Bis. Olha que perdedor. Tinha que ter uma BMW, Tipo, ninguém sabia da minha história. Sabe? E tipo, eu caguei. Eu continuo com ela até hoje, inclusive. O que eu quero dizer com essa história pra vocês é: o que é importante pra vocês terem, é importante pra vocês terem, ou é importante pra outras pessoas verem que vocês têm?